Voltando aqui, pessoal, nas atividades da semana 1, no Hora de Pensar, vamos ler essas atividades, eu vou ler com vocês e vou explicar essas atividades. 1. Os coletores solares são grandes painéis que captam as radiações do Sol e as utilizam para aquecer a água. Uma quantidade de energia que incide por irradiação é absorvida pela chapa metálica, que transmite uma parcela dessa energia absorvida para a água, enquanto uma pequena parte da energia é refletida para o ar que envolve a chapa. Quais tipos de transferência de energia ocorrem nos painéis solares instalados nas casas? Então vamos lá. Está falando dos painéis solares daquela de aquecimento, né? Aqueles painéis de aquecedores solares. A energia do Sol, ela é transmitida de maneira de irradiação. Então o Sol está distante de nós e toda a energia dele é irradiada pelo universo até chegar aqui na Terra, beleza? Quando chega aqui na Terra, nesse caso do painel solar, ele vai absorver essa energia e depois ele vai conduzir essa energia para a água. Então vamos lá. Uma quantidade de energia que incide por radiação é absorvida pela chapa, ou seja, é absorvida pelo painel solar, que transmite essa energia, um pouco dessa energia absorvida para a água. Ou seja, se ele está transmitindo, ele está conduzindo. Só que no exercício fala assim, ó, enquanto uma pequena parte dessa energia é refletida para o ar que envolve a chapa. Então, o Sol bate na chapa, a chapa absorve um pouco dessa irradiação, depois a chapa conduz esse calor para a água e um pouco desse calor absorvido pela chapa é irradiado para o ar que está em volta da chapa aquecendo. Então vamos lá. Qual ou quais tipos de transferência de energia ocorrem nos painéis solares instalados nas casas? Convecção, porque ele está, depois de aquecido, ele aquece o ar que está em volta, convecção. Irradiação, porque ele está irradiando esse calor que ele absorveu. E condução, porque ele está conduzindo esse calor para a água. Então, nesse caso, a alternativa D. Número 2. A geladeira é um eletrodoméstico de extrema importância na nossa casa. Seu funcionamento baseia-se em um processo de transferência de calor em que se criam correntes circulares de ar quente, que sobe, e o ar frio que desce, denominando convecção. Cite a alternativa que possui outro exemplo baseado neste processo. Então, você pegou a imagem impressa, a atividade impressa, você está vendo a imagem colorida. Desculpa, se você pegou a imagem online, você está vendo a imagem colorida. Se você pegou ela impressa, está preto e branco. Mas é para você ver que tem uma flechinha descendo e uma flechinha subindo. O que significa isso? O ar quente, você tem que colocar na sua cabeça que ele sobe, porque ele está mais leve, as partículas se afastaram, elas estão se movimentando. Quando chega lá em cima, tem um freezer da geladeira, que é frio. Aí esse ar vai se resfriar. Se ele resfria, as partículas se juntam. Né? Então esse ar ficou gelado, frio. Se as partículas se juntou, elas ficaram pesadas. Se elas ficaram pesadas, elas descem. Quando chega lá embaixo, depois de um tempo, ela vai aumentando, né, ganhando calor, aumentando a temperatura, vai ficando agitada as partículas. Aí se separa, ele sobe, chega lá em cima, resfria e desce. E fica nesse, né? Isso é uma corrente de convecção. Então, dos exemplos citados, qual deles poderia ser comparado, no caso, com a geladeira? Letra A. O uso de colheres de plásticos para evitar queimar a mão durante o preparo dos alimentos? Não, porque aquela colher com capa de plástico está evitando a condução do calor. O calor está sendo conduzido, só que ele não é conduzido para a sua mão, você não sente, porque o plástico ele é um isolante térmico, que a gente falou lá em cima. Letra B. A luz do sol sendo absorvida pelas plantas para a fotossíntese? Não. Nesse caso, as plantas elas absorvem, né, a luz do sol que irradiou por ali, mas não acontece nada de convecção com isso, com as plantas. Letra C. A chama do fogão aquecendo a panela? Não. Quando aquece a panela, transmite o calor para a panela toda. Isso é condução.
Então não é a letra C. Letra D. A instalação do ar-condicionado na parte superior do ambiente. Sim. Por que os ares condicionados eles têm que ser na parte superior? Por conta das correntes de convecção. Então o ar quente do ambiente vai subir. Quando chega em cima no ar-condicionado, ele se resfria, fica pesado e desce. E conforme ele vai descendo, ele vai gelando o ambiente. Depois de um tempo, esse ar vai aquecendo de novo, fica leve, sobe. Chega lá em cima, resfria e desce. Então vai ficar circulando e sempre está descendo o ar gelado, deixando o ambiente frio, né? Se o ar-condicionado ficasse embaixo, ele ia gelar o ar de baixo. O ar gelado, a gente sabe que as partículas estão juntas, então ficaria pesado. Então ficaria na casa, digamos assim, metade da casa para baixo gelada, fria, e para cima quente, porque o ar quente ele fica leve, que as partículas se separam e se afastam, ele ia ficar parado em cima. Então, por isso que os ares condicionados são colocados em cima. E na questão 3, a frase: ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica e o processo de trabalho, pode substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana. No caso das máquinas, por exemplo, pode ser confirmada pela alternativa: a tecnologia na medicina auxilia no diagnóstico mais eficiente dos médicos? Sim, mas não é essa a alternativa, porque o enunciado está falando da substituição das atividades humanas. Então, não. Letra B. O uso de tecnologias na agricultura favorece a produção de mais alimentos em larga escala? Ajuda, sim, a produzir mais alimentos. Mas, essa aqui, a agricultura substitui a ação, o trabalho manual, o trabalho humano. Mas vamos ler as outras alternativas para a gente ver se tem uma mais próxima da substituição do trabalho humano. Letra C. A existência de caixas eletrônicos nos bancos exige menor contratação de agentes bancários. Essa alternativa, ela se baseia no enunciado da questão. Porque no enunciado fala o seguinte: ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica e processo de trabalho, podem substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana. Então, antigamente, os bancos tinham muitos funcionários. Hoje em dia, tem os caixas eletrônicos. Além dos caixas eletrônicos, tem os aplicativos de celular, que a pessoa consegue pagar a conta pelo celular, consegue fazer transferência pelo celular. Ou seja, diminuiu a contratação do trabalho humano. Correto? Deixa eu ver se tem mais alguma. Depois já é semana 2 que eu farei um outro vídeo explicando. Até mais, bons estudos!